Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido para assistir aqui mais um vídeo de resolução de exercícios. Isso mesmo, este é um vídeo introdutório que vai valer para todas as nossas aulas de resolução de exercícios. Então, nesse primeiro momento eu vou te explicar como que você pode usar e potencializar o uso deste vídeo ou destes vídeos aí de resolução de exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Cada aula ou cada grupo de aulas dentro dos nossos blocos de aulas teóricas aqui no YouTube, a gente gera sempre uma lista de exercícios que está disponibilizada lá no nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Você, depois de assistir a aula ou aquele grupinho de aulas teóricas, você vai no nosso site, faz o download da lista, resolve os exercícios do conforto do seu lar, confere suas respostas com os nossos gabaritos que também estão postados no site, e se você teve dificuldade na resolução de algum exercício, eu venho agora trazer essa novidade, que é a gravação da resolução de todas as listas que estão disponibilizadas no nosso site. Como é que vai funcionar? Aqui na descrição deste vídeo, assim como na descrição de todos os outros, eu vou disponibilizar o link para o download da lista. Então, se você ainda não fez, você pode fazer o download ou lá pelo meu site ou aqui pelo link que eu vou disponibilizar no YouTube. Além disso, eu vou disponibilizar para vocês também o instante exato do início da resolução de cada um dos exercícios. Isso aí eu vou fazer para quê? Para que você possa ir direto ao ponto naquele exercício que te incomodou, naquele exercício que você não conseguiu resolver. De novo, eu estou mostrando a minha preocupação com o seu aprendizado e não com o simples fato de você ter que assistir o vídeo inteiro para pegar a resolução de um único exercício que você teve dúvida. Então, já na descrição do vídeo eu coloco lá, exercício 1 começa no minuto 3.53, o exercício 5 começa no minuto 10.35. Então você posiciona lá o cursor do YouTube, o cursor do tempo, exatamente naquele ponto, e eu inicio a resolução do exercício, com a leitura, com a resolução propriamente dita e com alguns comentários acerca do exercício. É lógico, se você quiser aprender aí de um jeito completo e entender todos os exercícios, será um prazer você assistir o vídeo inteiro. Agora, se a sua dúvida é pontual em um ou em alguns exercícios, nada mais justo que você vá exatamente naquele ponto e tire sua dúvida. Tudo isso porque eu quero que você aprenda Química de uma maneira completa e 100% gratuito. Então, mãos à obra, pegue a sua lista, pegue o seu caderno e vamos assistir mais um vídeo de resolução de exercícios no nosso canal Química do Amigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e boa aula! Fala galera, vamos então para mais uma resolução de lista de exercícios, dessa vez uma lista aqui do bloco 2, o bloco das aulas de Físico-Química, a aula 2, a aula de curvas de solubilidade, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro exercício. Olha lá, um aluno do ensino médio, ao utilizar um argumento criativo para classificar uma solução com base em seu coeficiente de solubilidade, apresentou a seguinte resposta: solução insaturada é uma limonada com pouco açúcar. Solução saturada, uma limonada, com açúcar na medida certa. Sente-se um suco de limão adocicado. E a solução supersaturada seria, aqui para o nosso querido e criativo estudante, uma limonada em que não se sente mais o gosto do limão, só do açúcar. A professora explicou que o coeficiente de solubilidade varia de acordo com o soluto, com a quantidade de solvente e com a temperatura em que se encontra a solução, fazendo uso do gráfico abaixo, cuja curva mostra a quantidade máxima de soluto dissolvida para uma dada temperatura. Então, vamos lá. Nós temos aqui um gráfico, Esse gráfico mostra aqui no eixo Y a solubilidade em gramas por 100 gramas de água e aqui no eixo X mostra a temperatura em graus Celsius, tá certo? Eu tenho aqui o ponto A está acima da curva de solubilidade, tá certo? A curva de saturação, e o ponto B está abaixo dessa curva, tá certo? Então olha lá. Para a temperatura que eu estou medindo aqui, o B está abaixo da solubilidade. Para a temperatura que eu estou medindo aqui, o A está acima dessa nossa curva aqui de solubilidade. Tudo bem? Olha lá, analise o gráfico utilizado pela professora e explique, com base no conceito do aluno, as situações representadas pelas soluções A e B. Justifique cada situação. Então, a solução A, admitindo que isso aqui é uma solução, eu tenho uma quantidade maior
do que a quantidade que eu posso dissolver. Então eu tenho aqui uma solução supersaturada, porque a massa dissolvida é maior que o coeficiente de solubilidade para esta temperatura, tudo bem? E a solução B é uma solução insaturada, porque a massa dissolvida é menor que o coeficiente de solubilidade para esta temperatura. Então a solução A gente poderia dizer que é uma limonada em que não se sente mais o gosto do limão, só do açúcar. E a solução B é uma limonada com pouco açúcar, beleza? Primeiro exercício resolvido, vamos para o segundo exercício. Bom, o segundo exercício é o exercício aqui da Federal de Santa Catarina que está dizendo o seguinte aqui pra gente, ó. O gráfico abaixo mostra a variação nas concentrações de soluções saturadas de dois sais em água. O sulfato de lítio, reta descendente, e o cloreto de amônio, reta ascendente, individualmente em função da variação de temperatura da solução. A concentração é expressa em termos de percentual massa-massa, ou seja, massa do sal dissolvido em 100 gramas da solução, tá certo? Então vamos lá, a gente tem aqui o nosso gráfico, tá bom? Eu dividi aqui em duas partes as respostas, tá certo? Então aqui eu tenho o gráfico, aqui o gráfico do cloreto de amônio, uma reta ascendente, e aqui o gráfico do sulfato de lítio, uma reta descendente. Então, com base nos dados do gráfico acima, é correto afirmar que o sulfato de lítio é menos solúvel que o cloreto de amônio. Então, olha só, se eu pegasse a partir desta temperatura, eu poderia dizer que sim, o sulfato de lítio realmente ele é menos solúvel que o cloreto de amônio. Porém, em temperaturas inferiores a esta que os gráficos estão cruzando, ele tem uma solubilidade superior. Então a gente vai ter que responder que essa é uma afirmativa falsa, pois a solubilidade depende da temperatura, beleza? Olha só o item 2 aqui. Em água a 30 graus Celsius, está aqui de verde no gráfico, é possível dissolver uma massa maior de cloreto de amônio do que de sulfato de lítio? Olha, sulfato de lítio eu consigo dissolver aproximadamente 25 gramas e meio, enquanto de cloreto de amônio eu consigo dissolver 29,5. Então essa é uma afirmativa verdadeira. Vamos para as próximas 3 afirmativas. O gráfico sugere que a dissolução do sulfato de lítio constitui um processo exotérmico, ao passo que a dissolução do cloreto de amônio tem caráter endotérmico. Vamos lembrar o que é o exotérmico? É quando o aumento da temperatura atrapalha a solubilidade. Então, olha só, eu aumentei a temperatura aqui, ó, e a solubilidade diminuiu. Já para o cloreto de amônio, eu aumentei a temperatura e a solubilidade foi favorecida. Então, é correto. O sulfato de lítio exotérmico, sempre a curva descendente, e o cloreto de amônio, sempre curva é endotérmico, porque a curva é ascendente. O item 8 aqui, ó, a solubilidade do sulfato de lítio seria maior em uma solução contendo sulfato de sódio do que em água pura. Então aqui essa afirmativa é falsa, porque a presença do ânion sulfato vai desfavorecer a dissolução do sulfato de lítio, porque na verdade você já vai ter alguma coisa lá na solução. Então você já vai ter íons sulfatos na solução, íon sulfato, e isso vai prejudicar a dissolução, tá certo? Então, em água pura seria mais favorecido, beleza? A 16ª afirmativa, em água a 50 graus Celsius, está aqui ó, de marrom no gráfico, é possível dissolver 30 gramas de sulfato de lítio, mas não é possível dissolver completamente 30 gramas de cloreto de amônio. Ora, vamos olhar lá. Para o sulfato de lítio, eu consigo dissolver 25 gramas, ou seja, eu não consigo dissolver esses 30 gramas. E para o cloreto de amônio, eu consigo dissolver mais que 30, eu consigo 33,5. Então, essa afirmativa ela é falsa sob todos os aspectos. Beleza? Segundo exercício concluído. Vamos então agora aqui ó, para o nosso terceiro exercício. Esse exercício está dizendo o seguinte aqui para a gente, olha só. Analisando o gráfico apresentado que mostra a solubilidade da glicose em função da temperatura, é correto afirmar que o sistema... Então olha só, ele te dá um gráfico aqui e eu já antecipei o preenchimento. Eu tenho uma curva de solubilidade que varia conforme a temperatura. Aqui eu tenho um ponto A, que se isso aqui for uma solução, ela é uma solução supersaturada,
Se isso aqui não for uma solução, for só representando o quanto que eu adicionei, eu tenho uma solução saturada, porém com corpo de fundo. No item B aqui, no ponto B, a solução é saturada mesmo, porque ela está exatamente na linha de saturação. E aqui no ponto C, eu estou bem abaixo do ponto de saturação, então eu tenho uma solução insaturada. Basta que a gente tente procurar uma alternativa que contemple esta nossa observação aqui. Então, A é uma solução saturada? Não. B é uma solução saturada? Sim. Achamos a nossa resposta. Então, aqui a alternativa correta é a alternativa B. A solução C é saturada? Não. A solução C é supersaturada? Também não. Mais um exercício concluído. Vamos para o quarto exercício. Que no quarto exercício é um exercício da FEI, antigo também, porém é um daqueles exercícios, como eu havia comentado, que são exercícios meio que padrão para que a gente possa discutir esses conceitos. Então, olha lá. A tabela a seguir fornece as solubilidades do cloreto de potássio e do carbonato de lítio a várias temperaturas. Então, olhando aqui para a tabela, o que a gente tem? O cloreto de potássio, ele tem um acréscimo de solubilidade à medida que se aumenta a temperatura, portanto, temos aí um processo endotérmico, enquanto que o carbonato de lítio tem uma diminuição, portanto, temos um processo exotérmico, onde o aquecimento vai prejudicar a solubilidade. Assinale a alternativa falsa. A dissolução do KCl em água é endotérmica? Sim, porque aumenta. A temperatura aumenta a solubilidade. O aquecimento diminui a solubilidade do carbonato de lítio em água? Sim, diminui. Olha só, vai de 0,154 para 0,108. A massa de KCl capaz de saturar 50 gramas de água a 40 graus Celsius é 20 gramas? Então vamos pensar um pouquinho. Ele falou a 40 graus Celsius. A 40 graus Celsius eu tenho 40 gramas de KCl para 100 gramas de água. Para 50 gramas de água, que é metade de 100, eu teria metade de 40, que é 20, então também está correto. Aqui está dizendo, ao resfriar 50 gramas de 50 graus Celsius até 20 graus Celsius, uma solução que contém inicialmente 108 miligramas de carbonato de lítio em água, haverá precipitação de 25 miligramas de carbonato de lítio? Pessoal, se você resfriar a solução de carbonato de lítio, você não vai ter precipitação, você vai simplesmente poder dissolver mais, porque o resfriamento favorece a dissolução. Então essa afirmativa aqui, ó, ela é falsa. Isso aqui é uma grande pegadinha, porque se você fizer a diferença das temperaturas aqui, ó, de 20 graus Celsius para 50, você vai encontrar exatamente os 25 miligramas. Só que você está percebendo que a 20 graus Celsius a solubilidade é maior, então não tem como precipitar. Tudo bem? Então, isso aqui é uma pegadinha. Mas você não precisaria nem pensar nisso aqui, porque ó, essas três foram bem fáceis da gente concluir que estavam corretas, né? Olha a última aqui, ó. A 10 graus Celsius, então vamos pegar aqui, ó, a 10 graus Celsius, a solubilidade do KCl é maior do que a do carbonato de lítio. Ora, é muito maior em qualquer temperatura, tá certo ou não? Olha só, é bem maior. Então, basta você saber que a B, a C e a E são verdadeiras, que você conclui aí que a D é falsa, sem precisar fazer grandes contas, tá certo? Então, finalizamos aí mais um exercício. Vamos para o próximo exercício dessa lista, tá certo? Que é o quinto exercício. Olha lá, o quinto exercício está dizendo o seguinte para a gente. Um estudante analisou 3 soluções aquosas de cloreto de sódio, adicionando meio grama deste sal em cada uma delas. Após deixar as soluções em repouso em recipientes fechados, ele observou a eventual presença do precipitado e filtrou as soluções, obtendo as massas de precipitado mostradas no quadro. Você imagina o seguinte, eu tenho uma solução, eu adiciono meio grama de cloreto de sódio, tá certo? Tenho já uma solução de cloreto de sódio, adicionei mais meio grama. Se formou precipitado, ele filtrou essa solução e verificou qual era a massa desse precipitado. E anotou os resultados aqui na nossa tabelinha. Então vamos lá para a nossa tabelinha aqui, ó. Então na solução 1 não formou precipitado, ou seja, a adição de meio grama de cloreto de sódio simplesmente não formou nenhum precipitado. A solução 2, ele adicionou meio grama e este meio grama formou de precipitado.
E na solução 3, ele adicionou meio grama e formou 0,8 de precipitado. Então, quais são as conclusões que a gente pode chegar? Eu tentei montar aqui um esquema para ilustrar um pouco melhor para vocês. Então, olha só. Aqui eu adicionei meio e não precipitou, portanto a solução era insaturada. Mesmo com esse meio grama aqui, eu não consegui atingir o ponto de saturação. Deu para entender? Então ela já era insaturada e continuou sendo insaturada. O item 2 aqui, eu adicionei meio grama e precipitou meio grama. O que significa? Significa que ela já estava no limite da saturação. Então, quando eu adicionei meio grama, todo esse meio grama veio aqui para o fundo. Então, essa aqui era uma solução saturada. Já no terceiro item, eu adicionei meio grama e precipitou 0,8. O que significa? Que eu tinha 0,3 gramas a mais dissolvidos aqui. Essa era uma solução classificada como supersaturada. Então, A1 insaturada, 2 saturada, 3 supersaturada. Então, olha aqui, ó, não saturada, saturada e supersaturada. Aqui, a alternativa B de bola seria a alternativa correta. E vamos agora para o sexto exercício. No sexto exercício, um laboratorista precisa preparar 1,1 kg de solução. Olha só, é 1,1 kg de solução saturada, ele quer essa solução saturada, de um sal com dissolução exotérmica. Utilizando como soluto um dos 3 sais disponíveis em seu laboratório, XYZ, a temperatura final da solução deverá ser de 20 graus Celsius. Observe as curvas de solubilidade dos sais em gramas de soluto por 100 gramas de água. Como ele quer um sal de dissolução exotérmica, eu tenho que pegar aquele que tem a curva descendente, tá certo ou não? O único que tem curva descendente aqui é o X, porque olha só, o Z está ascendente e o Z também está, e o Y, desculpa, também está ascendente. Então vamos lá, ele quer que a temperatura final seja de 20 graus Celsius. Então, a 20 graus Celsius eu consigo dissolver 10 gramas deste meu sal. Então, olha só, eu tenho 10 gramas do sal, do meu soluto, em 100 gramas do meu solvente. Ou seja, quando eu tenho 10 gramas de soluto com 100 gramas de solvente, eu tenho 110 gramas de solução. Como ele quer preparar 1,1 kg, ou seja, 1.100 gramas, eu vou colocar aqui, ó, 1.100 gramas de solução aqui embaixo. Cuidado para não confundir e achar que isso aqui é a quantidade de água, ou seja, a quantidade de solvente. Negativo, isso aqui é a quantidade de solução. Então, olha lá, solução embaixo de solução, solvente embaixo de solvente, soluto embaixo de soluto. Como ele quer saber a massa do soluto necessária, eu ignoro essa massa de solvente aqui, tudo bem? Então, o que a gente tem? 10 gramas de soluto para 110 gramas de solução. Quantos gramas de soluto eu tenho em 1.100 gramas de solução? Ora, é muito fácil, né? Aumentou um zero aqui, vai aumentar um zero aqui. Então, eu tenho 100 gramas, alternativa A de amor. E finalizamos aí mais um exercício. Vamos para o nosso próximo e último exercício desta lista, o exercício de número 7, onde ele está dizendo o seguinte para a gente. Analise o gráfico de solubilidade em água das substâncias denominadas A e B. Então, vamos lá. A solução B, ela vem para cá, sobe aqui, faz essa curvítia, e a solução A, ela vem para cá, desce e faz essa curvítia. Elas se encontram aqui nesse ponto, tá bom? E ele manda a gente considerar esses dados, dizer o que é incorreto. Então vamos lá. A substância B é mais solúvel que a substância A a 50 graus Celsius? Vamos pegar aqui, ó, 50 graus Celsius, a substância B é mais solúvel que a substância A. Isso aqui então é verdade. 30 gramas de A dissolve-se completamente em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Vamos pegar 20 graus Celsius, quanto que de A, quanto que do A dissolve? Olha só, opa, é uma quantidade menor do que 30 gramas. Então, 30 gramas de A
não se dissolvem completamente em água a 20 graus Celsius. Item C, a solubilidade de A diminui com o aumento da temperatura. Olha só, ela é uma curva descendente, ela diminui. 15 gramas de B em 100 gramas de água forma uma solução saturada a 10 graus Celsius. Olha só, 10 graus Celsius, a gente tem aqui, ó, 10 graus Celsius, a gente tem que é exatamente a massa que dissolve de B. Então a gente forma aí uma solução saturada a 10 graus Celsius. Beleza? Chegamos então ao final de mais uma lista aqui no nosso canal, de mais uma resolução comentada das listas. Eu espero sinceramente que você tenha gostado de mais essa resolução. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal, que você, por favor, curta essa aula se você achou essa aula interessante para você. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, deixa um comentário aqui para mim ou envie um e-mail no quimicadoamigo@gmail.com. Se você conhece mais alguém que está estudando fisicoquímica para o vestibular ou para o colégio, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais. E se você quiser, acesse o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br, e lá você tem informações sobre todas as aulas, blocos de aulas, aulas teóricas, resolução de exercícios, gabaritos, alguns artigos científicos que vão te ajudar aí nos seus estudos escolares, e tudo isso com acesso 100% gratuito. Beleza? Então, se você se inscreveu, curtiu, compartilhou, comentou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!